Olá, meus irmãos, boa tarde. Shalom para todos. Vamos aqui começar mais um vídeo, né? Falando sobre algo muito importante que nós estamos tratando aí nesses 14 dias, que é trazendo a existência. Quem vos fala é a missionária Valkátia. Muita saudade da nossa comunhão nos cultos, né? Dos abraços, dos beijos. Como é valoroso isso, e a gente dá mais valor ainda quando a gente não pode fazer, né? Então vamos lá, eu queria falar algumas coisas com vocês nessa tarde, depois de uma semana aí que foi firmado e afirmado com convicção pelos nossos ministros de Deus sobre fé, né? Não tem como agradar a Deus sem fé. E não tem como parar de exercitar isso em nós. Porque quanto mais a gente exerce a fé, mais a esperança cresce. E a esperança, ela produz paciência, ela produz a certeza de que nós vamos conseguir chegar lá. Então eu queria falar com vocês alguns pontos muito importantes sobre trazer a existência. A mim foi dado o tema O Poder da Palavra, e particularmente eu amo isso porque eu vivo isso. Eu confio muito naquilo que eu coloco diante do altar do Senhor. Tanto é que eu não fico pedindo para Deus, tô falando de mim, né, missionária Val. Tanto é que eu não fico pedindo para Deus as mesmas coisas nas orações, que eu não fico repetindo para Deus o que eu quero ou o que eu determino para minha família, para os meus filhos, ou para a igreja do Senhor na terra, ou para as pessoas. Eu confio no Senhor, então eu peço uma vez, declaro isso e crendo muito que vai acontecer, né? E fico ali adorando ao Senhor até que o Senhor venha liberar aquilo, o poder sobre aquilo que eu já decretei, sobre aquilo que eu já liberei em voz, em palavra. O poder da palavra, então, eu tenho uma palavra, você tem uma palavra para decretar, para liberar no mundo espiritual e trazer à existência o inatingível, trazer à existência tudo aquilo que você liberar, tudo aquilo que você decretar. Mas para que eu possa trazer à existência, eu preciso entender o significado das palavras que eu tenho que liberar. Por exemplo, o poder da palavra liberada para trazer à existência aquilo que já está acessível com fé, crendo e confiando com o coração puro. Então, uma chave para que a palavra que você liberar possa surtir efeito é ter um coração puro, um coração diante do Senhor, um coração inclinado, um coração quebrantado diante do Pai. Porque aí você vai estar aberta para liberar aquilo com poder, com fé, crendo que o Senhor está absorvendo aquilo que você vai liberar e demandando poder sobre aquilo que você falar. Então, para que as nossas orações possam surtir, para que nossas orações e petições tenham ou surtem efeitos através das nossas palavras, precisamos entender alguns pontos e significados. Por exemplo, a palavra existência, ela tem-se o significado de possuir, existir. É uma base de tudo que é real e tem vida. Então, a palavra existência, quando eu declaro a existência, Senhor, eu trago a existência à vida, eu trago a existência à cura, eu trago a existência, por quê? Que eu trago? Porque já está determinado no céu, já está pronto no céu. E eu, através de Jesus Cristo, através da autoridade que o Senhor me colocou, eu trago a existência, eu acesso isso. Nos olhos naturais eu não estou vendo o céu, mas com os olhos da minha fé, eu toco no reino e trago isso, eu trago a existência. O significado da palavra existência é possuir, existir. Então, quando eu falo, Senhor, eu trago a existência, eu digo, exista isso. Eu creio que exista isso, eu creio que vai existir, que haja. Eu vou possuir aquilo que já está pronto no céu para que eu possa tomar posse. Não só para mim,
mas para aqueles que estão ao meu redor e para tudo aquilo que eu determinar. É a base de tudo que é real. Quando João, no capítulo 14, 12, João capítulo 14, 12, o Senhor ele fala aos nossos corações que nós faríamos obras maiores do que ele. Então o Senhor diz, na verdade, vos digo que aquele que crer em mim fará obras que eu faço, as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então o Senhor fala aqui, tudo quando pedires. Você falou, você vai falar, você vai pedir. O Senhor vai te dar autoridade para você fazer mais ainda pedindo em nome dele. Então isso é uma arma de guerra. Trazer à existência, poder falar com Deus, poder orar ao Senhor com fé no coração e trazer à existência aquilo que já existe no céu, é uma arma de guerra. Entendeu? Tem várias pessoas que têm várias armas de guerra, como louvor, né? Como a leitura e como o poder da palavra que ela traz, se ela tiver fé. Então eu entendo que ele me deu autoridade sobre a palavra. E a palavra é lei. O Senhor aqui, ele está afirmando que se eu, em nome dele, pedirdes tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Então se eu decretar, se eu declarar, se eu liberar a palavra em nome de Jesus, vai acontecer. Vai ao encontro. Então nós precisamos entender isso. Nós vamos possuir, nós vamos trazer a existência, que significa possuir, existir. Vai existir. Então eu preciso entender isso. Um outro ponto, o significado da palavra declarar, né? Nós precisamos entender. O declarar significa anunciar, revelar, manifestar e afirmar. Com a palavra ele afirmou, eu quero. Como que Jesus fez isso? Mateus 8,14. Quando aquele leproso foi diante do Senhor, aquele leproso não o conhecia, mas ele ouvia do Senhor. Quando ele foi diante do Senhor, ele falou para Jesus, ele falou assim, olha, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então o Senhor declarou, Jesus ali declarou, eu quero, fique limpo. Mateus 8,14, depois você vai lá, né? Eu preciso crer na palavra e afirmá-la. O Senhor ali, ele afirmou, certo? Ele manifestou o poder dele sobre a palavra. O Senhor poderia ter tocado nele. O Senhor poderia ter feito lá a lama com a saliva, como ele fez para o cego. O Senhor poderia ter feito de muitas outras formas, tocado nele em silêncio, só olhado para ele, porque ele é lindo, Jesus é lindo. Mas o Senhor afirmou, o Senhor declarou, manifestou em declarar, eu quero, fique limpo. Ora, se o Senhor falou que em nome de Jesus eu faria obras maiores do que ele, eu posso pegar isso daqui como? Eu afirmo que a minha família será uma bênção. Eu afirmo, basta drogas na minha descendência, basta enfermidades. E assim você vai afirmar, você vai manifestar aquilo que já está estabelecido no reino. Mas você precisa crer naquilo que você está falando. Tem um termômetro entre os teus lábios e o teu coração. E na medida que ela sair, vai se manifestar. Certo? Então, eis que veio o leproso a Jesus, adorando, e disse o Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão, tocou e disse, e liberou a palavra, eu quero, fique limpo. Então, a palavra declarar é anunciar, revelar, manifestar e afirmar. Aqui está um exemplo de como Jesus afirmou, eu quero, fique limpo. Então tome posse dessa palavra, do poder da palavra que sai dos teus lábios, que nasce no teu coração e ecoa na tua voz.
Neste momento, Jesus também usou a forma da palavra decretar. Deus também ali decretou, é decreto. Eu quero, fique limpo. Como assim, irmã Valcátia, missionária Valcátia? O significado da palavra decretar tem a ver com poder, tem a ver com lei. Os reis, quando chegava o manifesto do rei, já era um decreto. Ele mandava o seu ungido, lá os seus anciões, decretar. Rei decretava. Hoje nós vivemos alguns decretos sobre lei, principalmente agora na pandemia, né? Então tudo tem a ver com lei. Lei, mundo espiritual, reino de Deus em movimento. Meu irmão, se você entender a palavra, se você entender o poder que o Senhor delegou a você, se você absorver isso, meu irmão, apenas com o toque dos seus lábios e as palavras liberadas nas direções certas, e com o seu coração fervente em fé, você muda tudo ao seu redor. Na sua descendência, em você, em tudo aquilo que você determinar a ser ou crer ou ter. Se você entender esse poder que o Senhor deliberou para as nossas vidas, não é só caminhar, ir ao culto, não é só orar, ter um tempo com Ele, não é só ler a Bíblia, não é só louvar. É um poder a qual o Senhor te deu, é uma autoridade que você tem que treinar ela todos os dias, que você tem que crer, que você tem que acreditar e começar a praticar, porque você só ganha autoridade naquilo que você pratica, naquilo que você delibera. Então, comece a viver isso, o poder da palavra. Então, nós vemos aqui, neste momento, Jesus também usou a forma da palavra decretar. Significa, o decreto, ele tem a ver com poder, com lei. Dar ordens, decretar. Significa dar ordens, determinar, mandar e ordenar. Eita, coisa boa. É mais que o crente gosta de fazer, né? A gente gosta muito de mandar, determinar, dar ordens. Porém, nós temos que fazer isso com objetivo, dentro dos propósitos de Deus. Certo? Nós vamos chegar lá. É muita coisa que o Senhor me passou. Eu vou tentar ser breve para ficar dentro do tempo que me foi colocado. Em Mateus 17:20, nós vemos um exemplo sobre isso, e também em Lucas 17:6. E disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, falarás a esta moreira: passa-te daqui para lá e planta-te no mar, e ela te obedecerá. Então quer dizer que a minha fé, junto com a autoridade e poder da palavra que eu libero, faz manifestar algo. A minha fé, junto com o poder da palavra que o Senhor me deu, autoridade para exercer, eu posso dar ordem à enfermidade. Eu posso determinar a bênção futuro sobre a vida dos meus filhos. Eu posso gerar isso. Eu posso demandar que todas as trevas sejam cegas e surdas no mundo espiritual. Eu posso mandar cessar toda a miséria, toda a fome. Nós podemos fazer isso como filhos de Deus. E ordenar ao mundo espiritual que se mova ao nosso favor. E ao favor do povo nessa terra. E eu não estou falando só da igreja de Deus. Eu estou falando de toda uma nação. Das nações, do mundo. Se nós usássemos esta coisinha aqui linda que o papai nos deu, para mais abençoar do que para amaldiçoar, o mundo seria muito mais diferente. Isso cabe a mim e a você correr atrás, porque ainda dá tempo da gente entender isso. Então minha fé faz manifestar, juntamente com o poder e a autoridade que eu tenho sobre as palavras que saem da minha boca através do Senhor. Minha fé faz manifestar na terra, em palavras, aquilo que já está estabelecido nos céus. Eu tenho que crer nisso. Eu vou dar um exemplo aqui, bem rapidinho. Eu sabia que o Senhor tinha algo para minha vida sentimental. O Senhor várias vezes disse, e que era muito especial e além daquilo que eu imaginava.
Então eu guardei a minha fé em cima disso, busquei, agradeci, adorei, mas também decretava sempre sobre isso. Trazia sempre à existência os momentos que eu queria viver. Eu não tinha nem namorado, mas eu decretava e eu pedia ao Senhor e começava a decretar e a declarar no mundo espiritual os momentos que hoje com o meu noivo eu estou vivendo. E era lá atrás isso, mas eu declarei e deu fruto agora, pelo poder da palavra liberada sobre os meus lábios com a fé que está determinada no meu coração. E assim para os meus filhos, para o meu filho Bruno, Breno e a Bianca. E agora para os meus netos. Irmã Valcate, eu já posso liberar e decretar palavras sobre os netos que ainda nem existem? Sim, porque eu já tinha feito isso lá atrás. Você tem que entender que você pode alcançar isso e que você tem liberdade para fazer isso quando você está alinhada com Deus. E se você não está alinhada com Deus, conserta a casa e faz, porque dá tempo. Dá tempo da sua boca ser uma bênção, caminhos de bênção, para você começar a fazer e a preparar o caminho, não só para a tua casa, para aqueles que te rodeiam, em todas as áreas da sua vida e para as nações. Quantos decretos a nossa igreja libera? Nas orações, nos propósitos que nós abrimos. Quantos decretos que nós liberamos lá atrás, na igreja azulzinha da Amador e na igreja do lado? Quantos decretos? Quantas vezes a gente não declarou que o que a gente vive hoje e o lugar que nós estamos hoje congregando iria acontecer? Trazendo à existência aquilo que não existia, o inatingível, o impossível. Então você tem que crer nisso. Outro ponto, significado da palavra estabelecido ou estabelecer. Significa firmou, posto em vigor, ou seja, em ação e fixado. Pela palavra liberada da boca de Deus, ele trouxe: haja luz, haja sol, haja noite, haja dia. Pela boca de Deus, através da palavra liberada, declarada, decretada, foi estabelecida a existência das coisas da terra em nós. Exemplos, muitos exemplos de orações que eu e você pode até ter visto já. De muita gente declarar, tem pessoas com o poder e o dom da cura. Então só porque a pessoa tem o poder do dom da cura, ela é abençoada, o Senhor deu para ela o dom da cura. Então só ela pode orar por cura? Não, meu irmão. Você é bênção de Deus, você é escolhido de Deus para esse propósito. Você pode orar para Deus curar. Você pode declarar, afirmar. Você pode trazer aquilo que já está estabelecido no céu para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Nós não conhecemos muito das pessoas que estão internadas de Covid, nessa fase agora de isolamento. Nós vemos aí uma lista de nomes de oração na sala da comunhão, em outras igrejas, ou amigos próximos que mandam mensagem pedindo oração. Nós não conhecemos a vida da pessoa, não conhecemos eles, não conhecemos os hospitais que estão internados. Mas pelo poder que sai, aleluia, da nossa boca, o Senhor estabelece o poder, a autoridade sobre essa palavra. E ela visita essa pessoa lá naquele leito. Pode ser em outro estado, pode ser em outra nação. Nós temos o poder diante do Senhor de visitar com o poder da palavra que liberamos aquelas vidas. Crendo que o Senhor faz isso, crendo que o Senhor é poderoso para ouvir o nosso decreto, ouvir o profetizar sobre eles. Ouvir a nossa voz sobre eles. Então creia nisso, meu irmão, minha irmã. Tudo isso se fará real quando uma trinca estiver alinhada com Deus. E você. Tudo que nós estamos aprendendo nesses 14 dias vai se fazer real.
Um exemplo que eu queria passar aqui para vocês, antes de passar a trinca. Muitas vezes a gente tem mania, né, de falar assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Eu gosto, a partir do momento que eu acreditei, peguei essa chave no mundo espiritual que Deus me deu, de saber que o que eu falo cria uma colheita, surte efeito no mundo espiritual, surte efeito no segundo céu, onde estão as batalhas espirituais. A partir do momento que eu peguei essa chave para mim, escondi ela aqui dentro do meu coração, juntamente com a minha fé, eu nunca mais deixei de despedir alguém sem dizer Deus te abençoe. Então, quando nós falamos Deus te abençoe, a gente só acha que é uma saudação, né? Ou um tchau. Não, meu irmão, você não tem ideia o que o Deus te abençoe pode fazer na vida de uma pessoa, ainda que ela não seja sua família. Eu peço bênção para minha mãe até hoje. Eu não cresci com a minha mãe. Necessariamente, eu poderia não pedir, mas eu peço porque para mim isso é valores, é princípio, é aliança com Deus, de eu receber isso, a bênção dela, ainda que ela não tenha me criado, entendeu? Mas quando ela fala, Deus te abençoe, minha filha, eu recebo como como é que eu posso dizer, um escudo sobre a minha vida. Um escudo, uma cobertura espiritual sobre a minha vida. Quando o apóstolo dá a saudação final no final do culto, meu irmão, ele está liberando naquele momento que a sua semana seja coberta, que você e sua família sejam abençoados naquela semana e que todo tipo de livramento seja liberado para a tua vida. Ele está decretando ali que as trevas não vão ter poder sobre você. E às vezes a gente acha que é só um final de culto, não é? Mas ali há um poder nas palavras liberadas. Então, quando alguém diz Deus te abençoe, quando alguém diz que Deus te abençoe em nome de Jesus, não estou só desejando o melhor para você, olha só, mas também atuando ao seu favor. Além de você estar abençoando a vida, os caminhos, a semana, o dia daquela pessoa, você também está bendizendo para você mesmo e atraindo proteção de Deus. O efeito de abençoar é multiplicador. Olha o segredo do poder da palavra. O efeito de abençoar é multiplicador, já que é dado por Deus aos seus filhos. Então, comece a manifestar isso para você ver. Comece a trazer existência a isso, o poder da palavra, o poder de abençoar. Para você ver quanto que muda. E uma das fases que eu mais fui abençoada, e acho que eu colho até hoje dessas sementes, é as fases que nós nos juntamos lá na intercessão e nós oramos por tudo. E às vezes esquecemos até de orar por nós mesmos. Mas enquanto eu estou decretando e orando, liberando, declarando, estabelecendo o reino na terra, para aqueles que nós conhecemos, nos propósitos, no mover de Deus na igreja, sabe? Sobre situações de todos os sentidos, enquanto eu estou fazendo isso, o Senhor cobre minha vida e meus filhos. E é a parte que mais você é abençoada, quando você abre a sua boca e começa a declarar. Então nós estamos vendo aqui o segredo de o que significa a palavra declarar, o que significa a palavra existência, né? O decretar e o estabelecer. Então, voltando aqui para a trinca, tudo isso será e fará real quando uma trinca estiver alinhada com Deus e você. Coração, fé e amor. O seu coração, ele tem que estar limpo diante do Senhor, para que Deus possa ouvir aquilo que está saindo da tua boca e te dar autoridade na terra e nos céus. Você tem que saber, ter certeza, você não pode duvidar que aquilo que você está liberando não vai ter ação. Se tem alguma coisa te acusando, se tem alguma coisa colocando dúvida,
Conserte primeiro, alinhe isso primeiro. Que aí você vai estar liberado para liberar. Você vai estar curado para curar. Entenda isso. Em Provérbios 22:11, o Senhor diz assim: o que ama a pureza do coração e tem a graça em seus lábios, terá por seu amigo o coração do rei. Vou repetir. Provérbios 22:11 diz: o que ama a pureza do coração e tem a graça em seus lábios, terá por seu amigo o coração do rei. Ou seja, eu tenho que amar, de estar com meu coração alinhado. Isso é vigiando constantemente. Sondando, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Por que você acha que a Aline escreveu essa canção? Então você tem que sondar o teu coração constantemente. E decretar a você também, a ele, seja limpo, seja liberado. Eu declaro sobre você a pureza que vem do trono de Deus. E quando o coração está dessa forma, não tem como os seus lábios pronunciar trevas. Ele só vai pronunciar bênção de Deus, palavras mansas, humildes. A tempestade pode estar na frente dele. Há situações como avalanche. Mas ele vai ter o que declarar de positivo, porque o coração dele está puro. E ainda vai ganhar o coração de que, igreja? Do rei. Ainda vai ganhar o coração do rei. Quem é o nosso rei? Quem é o nosso rei, igreja? Se a palavra que está dizendo, eu vou repetir, porque esse versículo aqui caiu como mel nos meus lábios. Adoçou o meu coração. O que ama e me fez e me incentivou a estar mais perto disso. O que ama a pureza do coração e tem graça em seus lábios, terá por seu amigo o coração do rei. Eita, coisa linda! Uma coisa é você ter as mãos de Deus. Outra coisa mais significativa ainda é você ter o coração do rei. Eita, coisa linda, igreja! Então procure entender o poder da palavra que sai dos teus lábios, para que você possa decretar e mudar tudo ao seu redor. Quem é este rei? É o nosso lindo Deus. Você tem que saber com certeza, você tem que ter convicção que aquilo surtiu efeito. Eu sei que tudo que eu já decretei sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento futuro, sobre tudo que Deus e que eu já ouvi o Senhor deliberar e decretar sobre a minha vida, eu sei que vai acontecer. E eu fico alimentando isso com o poder da palavra que sai dos meus lábios. Quando eu falo, eu sei que vai acontecer, eu estou manifestando e afirmando a minha fé e trazendo a existência. Eu sei que esse momento de isolamento vai parar, o Senhor vai dar um basta. Eu já estou estabelecendo e afirmando com convicção. Eu sei que a nossa igreja vai voltar com um mover diferente nesse tempo. Eu sei que tudo vai voltar não ao normal, mas ao sobrenatural daquilo que Deus realmente quer. Porque nesse tempo de isolamento, o que Deus mais trabalhou foi em nossas vidas, dentro dos nossos lares. E só vai voltar igual quem quiser. Em Mateus 12, 34, 37, o Senhor disse assim: raça de víboras, como podeis vós dizer palavras boas, coisas sendo maus? Pois do que há em abundância ou cheio o coração, disso fala a sua boca. Então não é só declarar a palavra. Eu posso declarar a palavra: Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu reino, manifesta, eu trago a existência, libertação sobre os cativos.
cativos de enfermidade, cativos de pensamento, de tristeza, de traumas. Eu posso falar, mas isso não vai surtir efeito se o meu coração não estiver liberado diante do Senhor. Então, o poder da palavra vai se manifestar através de mim, através dos meus lábios, se o meu coração estiver livre de todas as chagas que ele pode guardar. Isso também é algo que você tem que prestar atenção. Então aqui o Senhor fala, raça de víboras, como podeis vós dizer palavras? Então havia um povo que estava dizendo palavras, mas o Senhor vê o coração. Boas coisas, sendo maus, pois do que há em abundância, ou seja, ou está cheio o coração, disso fala a sua boca. Do que o coração está cheio, fala a boca. Um coração alegre, a palavra de Deus diz, formoseia o rosto e formoseia também a sua língua, que Deus te deu para você abençoar e liberar palavras. Em Provérbios 18, 22 e Provérbios também 21, 23, o Senhor ele fala também sobre isso. O seu e o meu coração, se não estiver curado, transformado, restaurado, vai produzir com palavras a existência da morte e não da vida. É o que fala em Provérbios 18, 22 e 21, 23, que da boca sai o poder da morte e da vida. Entenda que suas palavras podem trazer a existência, os propósitos de Deus, a cura, a restauração, a vida, o milagre, a transformação. Quando ninguém vê que aquilo vai dar certo, sabe? Nós temos as pessoas têm muitas manias de falar assim, aquilo não tem mais jeito. Aquilo não tem mais jeito. Eu conheço um Deus que dá jeito. Eu tenho que ter isso convicto em meu coração. E quando eu tenho isso convicto no meu coração, eu olho para aquela circunstância, aquela pessoa e eu digo, vai ser transformada. Eu conheço uma pessoa que ela é muito ruim. Ela é muito ruim porque eu convivi com ela. Fez parte da família. E ainda é família por uma ligação biológica. Mas quando eu olho para aquela pessoa, no meu coração, eu falo assim, Pai, eu não tinha jeito. E o Senhor deu jeito. E ainda está dando porque é todo dia. E ele também, ela também vai ter jeito. Eu vou ver com os meus olhos, eu vou contemplar a tua transformação. Eu estou liberando, a tua transformação. Eu declaro sobre eles a salvação completa e genuína. Eu declarei, eu sei como o espiritual me ouviu. E as trevas também. Então, entenda que suas palavras podem trazer à existência os propósitos de Deus, a cura, a restauração, a vida, o milagre, a transformação, quanto o quebrantamento também o Senhor. Salmo 51, 17. Vai lá e lê para você ver o que acontece. A fé sabe, ela não sente. A fé me faz saber que vai acontecer, porque ela não está depositada em homens, em uma matéria ou no natural. Não, ela está depositada em Deus. Ela é direcionada ao Senhor. Ela é direcionada ao meu Rei, ao coração dele. Então eu sei, a fé ela sabe, ela não precisa sentir, ela não precisa ver. Como o Júnior falou domingo, que palavra tremenda, tremenda. Então você tem que crer nisso. Se você está alinhado com o Abba, suas palavras terão poder sobre a terra e sobre tudo que nela está e existe. Você está entendendo, meu irmão? Se você está alinhado com o Abba, se seu coração está puro, suas palavras terão efeito, terá poder, terá manifestação, será estabelecido sobre a terra e sobre tudo que nela está e existe. Sabendo que Deus, através de Jesus, irá nos conceder e estabelecer tudo o que pedimos, surtirá efeito no reino do Espírito. Amém? Ei, meu irmão,
você e suas palavras são conhecidos e observados nos céus e nas trevas. Entenda isso, que o Senhor, quando nós decretamos uma palavra de poder, quando há autoridade na nossa palavra, tanto para a morte como a vida, porque é a palavra de Deus que fala, então você pode decretar, liberar uma palavra, profetizar, declarar uma palavra, tanto para a vida como para a morte. Quanto mais palavras eu libero de vida, é os anjos do Senhor que recolhem e leva ao Senhor para manifestar aquilo que eu disse, aquilo que eu liberei, aquilo que eu decretei. Quanto mais palavras de trevas, de dor, de frustração, de lamento, de murmuração eu liberar, tem alguém das trevas que vai receber. Isso também vai surtir e se manifestar tanto em mim, como na minha descendência, como na terra. Então você tem que entender o que sai da sua boca, que é produzido em teu coração. Então você é observado sobre os céus e sobre as trevas. Vai depender de você e sua vida e intimidade com Deus, qual fruto suas palavras dará. Depende de mim e de você. Qual fruto suas palavras vão dar? Qual luz? Aqui as suas palavras vai dar luz. A vida ou a morte? A morte ou a vida? Ah, mas o Senhor não recebe. Mas tem alguém que vai receber. Ah, eu disse Nair, eu disse brava. Ei, alguém recebeu. Alguém recebeu essas palavras. Decrete, traga a existência conscientemente daquilo que você está fazendo. Então hoje você não é mais inocente, você que vai ver esse vídeo, sendo da comunhão ou não, você não é mais inocente. As suas palavras, elas podem produzir vida ou morte. Elas trazem a existência pelo poder da qual você libera. Porque o poder já foi liberado a você, meu irmão e minha irmã. Aí quem vai depender de você o fruto que vai sair dos teus lábios. A restauração, a transformação da nação, e isso para a sua vida e para a sua casa, ou as trevas, ou a deliberação das trevas, se alimentando das suas palavras, de um filho de Deus. Palavras são sementes, a colheita só vai depender de onde você lançar, na terra ou nos céus. As palavras são sementes. Amém? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Que vocês sejam edificados. Eu declaro sobre a vida de vocês, sobre o coração de vocês. Eu decreto sobre a mente de vocês um entendimento sobrenatural, um peso de autoridade e poder sobre as palavras que vocês vão liberar, que você vai liberar, minha irmã, sobre a sua casa. Uma mãe, ela não tem ideia. Eu sei que muitas têm, mas outras não têm ideia do poder que ela tem sobre as palavras quando liberada aos seus filhos. Até o futuro. As palavras de uma mãe, elas são ouvidas pelos céus. Quando liberada com poder e autoridade, um coração limpo, na vida de um filho, até no futuro. Assim os pais e assim todo este povo que se chama pelo meu nome. O Senhor diz. Então eu declaro sobre ti um entendimento mútuo, um crescimento sobre este assunto, uma propriedade, se aproprie disso, seja convicto disso, que as tuas palavras, elas saem com autoridade e poder e você pode mudar toda uma história com isso. Missionária Valcate, as minhas palavras alcançam as nações? Alcança. A tua fé alcança. Como eu dei o exemplo dos hospitais. Como aquele centurião que chegou em Cristo e falou, basta apenas uma palavra tua e o meu escravo, o meu soldado será curado. E o Senhor liberou apenas uma palavra. O Senhor conhecia ele? Que estava enfermo naquele momento? O Senhor conhecia aquele centurião?
O Senhor estava presente ali com aquele enfermo? Não, foi apenas uma palavra. O poder da palavra liberada, decretada, declarada, manifesta, estabelecida, afirmada, faz você possuir todas as coisas através do poder de Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Tu serás uma bênção e a tua descendência já alcançou misericórdia diante do Senhor. Já trazemos à existência um tempo novo diante do Abba. Já trazemos à existência um novo mover sobre o povo de Deus nas nações e sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Fica aqui a minha saudade de vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o nosso ministério. Deus abençoe a nossa igreja, nossos pastores, toda a liderança. Seja alcançada pelo poder da palavra. Sejam abençoados em tudo e em todas as áreas. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.